aberta aí em Gálatas, no capítulo 5. A gente já vai ler aí ela. Não sei se você tem observado, mas já alguns domingos já, Pablo, pastor Luciano, no domingo passado, tem falado sobre qual a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, quão é importante a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Daí eu queria falar hoje sobre algo que é de extrema importância, como diria o Ivo, para as nossas vidas, mas é que a gente só vai conseguir se deixarmos o Espírito Santo conduzir e agir nas nossas vidas, que é a palavra do Senhor que se refere à santidade. Amém. Você não precisa abrir a sua palavra, mas lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Algumas versões falam: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Outras versões falam: sede santos em tudo que fizerem. Outras versões falam: sede santos em todo o vosso procedimento. Está tudo no mesmo sentido. Mas aí, como conseguir isso? Ser santo no nosso modo de vida, de tudo quanto a gente fizer. Acredito que é somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida. Somente assim a gente vai conseguir ser santo em tudo o que fizeres, em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver, como diz a palavra do Senhor em 1 Pedro. Aí eu queria apontar aqui alguns pontos. E o primeiro seria, de forma simples, aqui também, para a gente não se alongar muito hoje, é que a santidade no primeiro ponto, é agir contra o pecado. Isso é uma coisa bem básica que a gente aprende sempre quando começa a fazer um discipulado, quando a gente se batiza, né? Mas não só que é agir contra o pecado e não só obedecer ao conjunto de regras. Então, às vezes a gente se limita, como diz, a gente limita a ação do Espírito Santo a costumes, a regras. E não é só isso, é nesse ponto que eu queria bater nessa tecla hoje. A gente não limitar a ação do Espírito Santo, porque é isso, tem que ser isso ou tem que ser aquilo. E aí eu queria convidar você a ler comigo aí, lá em Gálatas, no capítulo 5, um texto bastante conhecido, para a gente entender que santidade é agir contra o pecado, e não só obedecer regra. Fala aí sobre os frutos da carne, que está lá em Gálatas, no capítulo 5. Lê comigo aí, a partir do versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Então, é uma coisa bem simples, bem básica. Mas é que, para muitos crentes, acham que só não beber, só não causar discórdia, só não fazer feitiçaria, algumas presas regras, acham que já é o suficiente a fazer isso. Ou como muitos dos povo antigo achavam que só cumprir os 10 mandamentos já era o suficiente para chegar a determinado lugar, não, e limitava a ação e o poder de Deus. Aí vamos continuar lendo os frutos do Espírito, agora em Gálatas 5, aí, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Amém. Então, se vivemos pelo Espírito,
andemos também no Espírito. Então a gente precisa botar em prática esses frutos que a palavra relaciona com os frutos do Espírito. Mas também não é só isso. Não é só amor, os frutos do Espírito não é só paz, não é só longanimidade. É isso que eu queria bater nessa noite. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você não anda comigo aí, ó. Você não precisa ler, claro, porque está difícil para a gente ler hoje, né? Um pouquinho para frente, a palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 22, ó, quanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Amém? Amém. Andar no Espírito é muito mais do que cumprir regras. É isso que eu quero bater nessa tecla nessa noite. A gente lembra um texto bastante conhecido lá em Mateus 19, quando o jovem rico chega em Jesus. Jesus, o que farei de bom para ele dar a vida eterna? Aí Jesus fala, por que me chamas bom, se bom é só Deus, coisa e tal, aquela coisa que a gente já sabe. E aí, conhece a lei, os mandamentos? Sim, não matarás, não adulterarás, aquilo todo que Jesus fala para o jovem rico. E o jovem rico fala para Jesus, sim, isso eu tenho feito, eu dá risco desde a minha infância. Aí Jesus fala para ele, então, para você só falta uma coisa, vai e vende aquilo que tem aos pobres. Aí a palavra fala que aquele jovem se entristeceu, porque ele era rico, dono de muitas posses. Aí é onde eu quero bater. Só a regra não vale, só cumprir as regras. Jesus explorou ali o desejo no coração daquele homem que ele cumpria as regras, mas Deus não estava em primeiro lugar naquilo ali. O que estava em primeiro lugar era o seu momento, as suas posses. E é isso que eu quero bater nessa tecla com a gente nessa noite, que o agir do Espírito Santo é mais do que cumprir regras. Amém. É mais do que só fazer isso ou fazer aquilo. Se você continuar lendo o capítulo 4 de Efésios, o Paulo vai falar lá para a igreja do Éfeso a exortação à santidade. E é isso que eu acho legal, que eles se referem ali sobre o velho e o novo homem. E aí como que é legal a ação do Espírito Santo na vida do novo homem. Porque ele fala lá, aquele que roubava, não roube mais. Ele fala lá em Efésios. Mas aí que entra o Espírito Santo. Não, agora não. Além de você não roubar mais, agora você trabalha e ajude o necessitado. Não é só o não roubar. Ei, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, diz lá em Efésios capítulo 4. Mas não é só me falando as palavras, não. Agora você tem que transmitir graça para os que ouvem. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Como que é a ação do Espírito Santo. Não é só aquilo básico. A gente precisa parar de limitar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu também não estou falando aqui nessa noite que todo mundo é inteligente, que obedecer às regras, obedecer aquilo que o Senhor falou na sua palavra é errado. Você é inteligente, você sabe muito bem disso nessa noite. Eu só estou querendo dizer nessa noite que assim como aconteceu com o jovem rico, às vezes ela não pode ser o suficiente. Você pode fazer tudo aquilo, faço isso, faço aquilo, mas aquela coisinha lá, ou algo a mais que poderia ser feito. Então entenda isso nessa noite. Não estou falando que você não deve obedecer às regras que o Senhor lhe com a sua palavra, mas estou te falando também que se você não deixar o Espírito Santo agir e se manifestar na sua vida, ela não pode não ser suficiente. Assim como aconteceu com o jovem rico. Ele conhecia tudo que estava lá. Não coloque limites na ação do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar nessa noite para você. Isso, se você não colocar limite nas ações do Espírito Santo, você também vai conseguir agir contra o pecado, que é o primeiro ponto que eu toquei nessa noite. O segundo ponto que eu queria tocar aqui para nós termos uma vida de santidade, é necessário nos humilharmos e confessarmos diante do Senhor. Amém. Mais uma vez vou usar um exemplo do cumpridor de regras. Queria que você... Não, queria não. Fica aí comigo aí que eu vou ler a
do Senhor lá em Lucas, capítulo 18, também um texto muito conhecido, 18:9, que fala da parábola do fariseu e do publicano. A palavra do Senhor diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça, deixa eu pegar aqui, 18, do 9 ao 14. Alguns que desprezavam sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço que não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Outro exemplo de como conhecer as regras, às vezes me deixa até arrogante, prepotente, como foi esse caso do publicano. Um exemplo de quem dá mais valor às regras do que a essência da lei em si, aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus pode operar. Lá em 1 Coríntios diz que aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Você acha que você está lá, conheço tudo, sei de tudo, assim como esse fariseu fez. Pare de se justificar se comparando com os outros. A palavra do Senhor que diz que cada um vai prestar conta da sua própria vida com o Senhor. Para de ficar se justificando, se comparando com os outros. Eu sou assim, mas fulano é pior que eu. Se atente a isso, filho, em nome de Jesus. Vamos, diz a palavra do Senhor lá em Mateus, vamos tirar a trave dos nossos olhos, antes de falar do cisco no olho do outro. Vamos procurar se corrigir, vamos deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. A gente precisa reconhecer que para viver em santidade é fundamental a gente se humilhar e confessar diante do Senhor sempre. Reconhecer que a gente necessita da graça e da misericórdia dele o tempo todo na nossa vida. Porque se a gente depender só de nós, achar que a gente é o cumpridor das regras, que a gente não erra, e sim quem erra é os outros, a gente vai acabar se ferrando, vai acabar se complicando. Para de se esconder atrás de regras e costumes impostos pelos homens mesmo. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios diz que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. O Espírito vivifica. Então não coloque limites na ação do Espírito Santo na nossa vida. Tá? Não vamos ser que nem esse fariseu, que a gente acha que a gente está na igreja, que a gente está certinho, quem está lá fora está errado, ou que eu faço isso e faço aquilo, aquele irmão não faz. E vamos cair no mesmo vacilo, no erro desse fariseu, se achar que ele é melhor do que os outros. Saindo até um pouco aqui da palavra, como que é essa questão de ficar dando valor à regra, costume. Lembra que a gente, voltando do batismo aquele dia lá no carro, a gente conversava sobre isso, né? E a gente falava sobre essas coisas lá, logo após o batismo lá, o que aconteceu lá. Foram 4, né? 5. Não, que se batizaram lá antes. E ali, no mover do Espírito Santo ali, Deus foi tremendo ali, uma outra vida ali se arrependeu ali, reconheceu Jesus como Salvador da sua vida e aceitou se batizar naquele momento também. Se a gente ficasse preso às regras, a gente ia ficar nessa aí, mas o cara não fez um curso de batismo, ou o cara não fez isso, não fez aquilo. Aí a gente mesmo limitando a ação do Espírito Santo. A gente não ia crer que aquilo ali foi um momento de arrependimento um cara que, tocado pelo Espírito de Deus, ali se arrependeu, confessou que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, diante daquilo, tudo aquilo que ele já tinha presenciado anteriormente. Vamos ficar nessa. Tem que fazer, não, você não pode se batizar, tem que fazer cursinho de batismo, tem que fazer uma pós-graduação para fazer gente, vamos parar de limitar a ação do Espírito Santo. Entenda o que eu quero dizer nessa noite, porque senão a gente vai parar de crer que uma pessoa pode ser salva no momento de morte. Porque a pessoa não se batizou, não fez um curso de batismo, não fez um monte de coisa. Jesus deu um exemplo lindo na morte na cruz, lá um bandido lá que teve uma vida inteira de erro, de pecado. Naquele momento ali ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor naquela cruz, e ele mesmo falou, eu e você, falou que bandido,
a gente merece estar aqui, mas ele não. Aí ali ele se confessa diante de Jesus, se arrepende, e Jesus fala, pô, hoje mesmo você vai estar comigo lá. Amém. Glória a Então, por que Deus. a gente vai ficar preso a isso aí, a regrinhas, essas coisas? Me bato em cima, não estou falando que está errado cumprir, mas também não vamos ficar presos a isso, mesmo. Não limita a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Coloque isso na sua cabeça. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida, que aí vai dar rota também. E o terceiro ponto, então, o primeiro ponto que eu toquei nessa noite é que santidade é agir contra o pecado, que é necessário para santificar nossas vidas. A gente está o tempo todo se humilhando, se confessando diante do Senhor, reconhecendo que sem a graça dele, a misericórdia dele, a gente não dá. E o terceiro ponto que eu queria tocar é que para conseguirmos ter uma vida santa é necessário uma vida de plenitude no Espírito Santo. Só por nossa vontade, só pelo nosso desejo, só pelas nossas forças, a gente não vai conseguir levar uma vida de santidade. O nosso corpo, a nossa carne é inclinada para o pecado. É por isso que eu até comentei outra vez, Deus fala que a gente foi regenerado, lavado, mas para entrar no outro céu a gente vai ter que ter um corpo glorificado, porque se entrar com esse aqui a gente vai fazer merda lá em cima também. Então é uma coisa que não vai sobrar aqui. Por isso que é necessário a gente ter um corpo glorificado. Porque esse corpo aqui lá para o céu, capaz de a gente fazer atrapalhada lá ainda. Então a nossa carne ela é inclinada para o pecado. Santidade é negar os nossos desejos, é negar as nossas vontades. Você não precisa abrir. Mas lá em Gálatas, a palavra do Senhor diz, já estou crucificado com Cristo, Paulo dizendo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vou ler novamente. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que isso significa, querido? Que a pessoa que deixa ser movida pelo Espírito Santo, ela morre para a vida antiga de pecado e passa a viver uma vida unida com Cristo pela fé. Amém. Só pela fé. Só pela fé em Cristo Jesus e o Espírito Santo que te capacitou, que você vai conseguir levar uma vida dessa. Paulo diz isso. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Ele sabia que era o Espírito Santo, é a fé em Jesus Cristo que o capacitava para não pecar, para não errar mais e chegar a um ponto de dizer que logo já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive. Se não deixarmos o Espírito Santo agir e manifestar nas nossas vidas, a gente não vai conseguir. Somente pelo Espírito Santo você vai conseguir se separar do pecado. Também não precisa abrir, mas lá em 1 Tessalonicenses 4:7 diz, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Vou ler mais uma vez. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então você não vai ter desculpa. Deus te deu o Espírito Santo para te capacitar a levar uma vida de santidade. Amém. Deus te deu o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para te ajudar no seu processo de santificação da sua vida. A vida no Espírito Santo é um afastamento completo do pecado. Eu queria usar isso como exemplo, porque eu lembro quando eu me batizei, se batizou lá em Bauru, lá, coisa e tal. Eu voltei do batismo e ainda continuei a praticar algumas coisas que eu fazia no mundo. Eu continuava indo num bailezinho, continuava fazendo isso, fazendo aquilo. Só que aí quando o Espírito Santo entra em ação na nossa vida, aquelas coisas passam a não te atrair mais. E aí aos poucos, aquilo foi. Eu não desejava mais, eu não me sentia bem estar naquele lugar. Eu era todo sábado, eu ia no paçoca lá, dançava lá, coisa e tal.
falei, pô, me bateu. Começando a buscar o Senhor, o Espírito Santo tocando na minha vida. Aquilo já me incomodava, já não me agradava mais. Já não me satisfazia estar ali, já não era mais prazeroso para mim estar ali. E é isso que eu quero dizer. Uma vida no Espírito Santo te afasta do pecado. Ele começa a te conduzir, te levar para lados que vai te levar mais próximo de Deus e longe do pecado. É viver longe das obras da carne como a gente vivia antes, por exemplo, que eu dei aqui agora. Não é, vamos dizer assim, espiritualmente correto ficar vivendo de aparência, ficar vivendo das regras, como a gente leu anteriormente. Viver em cima do muro. Pratica, vem na igreja, sabe? Só que fora dela a gente pratica as coisas que vivemos muitas vezes mentindo por aí, sabe? Às vezes vemos nas igrejas, somos conhecedores das regras e deixamos de praticamos certas coisas fora dela, dentro das nossas casas, dentro do nosso íntimo às vezes. E isso é o Espírito Santo que vai te incomodar. É o Espírito Santo que vai te libertar dessas coisas, desses desejos da carne do seu coração. Deus falou muito comigo nesse sentido. O quão necessário é a gente deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. E ter uma vida de santidade tem vantagem, né? Não é só de renúncia, né? Você deixar de. A partir de hoje, só não pode, isso não pode. Não pode. Com uma vida de santidade, a gente vai ver as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Amém. A santidade, as maravilhas do Senhor vai chegar como Paris, agora há pouco, quando a gente cumpre aquilo que ele fala. Josué 3,5 diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém. Mas era só para aqueles que se santificassem. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Fala a palavra do Senhor lá em Josué, no capítulo 3, no versículo 5. As maravilhas do Senhor vai ser só para aqueles que estão buscando santificação ali. São para aqueles que estão deixando o Espírito Santo conduzir e mover as suas vidas. E eu acho que o principal de tudo, que a palavra do Senhor, eu gosto muito, Rosa Sarão, que ela fala bem nessa questão da gente mudar de vida, né? Tem aquela parte que ela fala assim, talvez seja a hora de mudar, porque eu sei que Deus tem algo para mim, mas eu sei que eu tenho que dar o meu melhor aqui. A música continua dizendo, porque senão eu fico aqui, serei então os passos do caminho que caminhei. Vou repetir, talvez seja a hora de mudar, eu sei que Deus tem algo para mim, mas eu sei que eu tenho que dar o meu melhor aqui, porque senão eu fico aqui, serei então os passos dos caminhos que caminhei. Da forma que você caminhou e como você viveu aqui. Você vai chegar. Talvez seja a hora de mudar. Deus tem algo tremendo, maravilhoso para a gente. Deus tem algo tremendo, poderoso para as nossas vidas. Talvez seja a hora de mudar. Se corrija, se conserte, procura, peça ajuda ao Espírito Santo, ao Consolador. Deus deu ele para a gente, para nos ajudar, para nos auxiliar nesse processo de